Sabe, imagine ter uma prova de uma dívida. Pode ser, sei lá, um cheque que já prescreveu, uma troca de e-mails, É até conversas de WhatsApp hoje em dia. mas não ter aquele documento formal, sabe, para uma execução rápida. Fica aquela sensação de que você tem o direito, mas a porta de entrada para a justiça parece ser a mais longa. Será que existe um atalho no sistema para isso? Existe sim. E olha, é um dos atalhos mais inteligentes do nosso sistema. O nome dele é ação monitória. E funciona exatamente assim, como um caminho do meio, sabe? Entre um processo de cobrança normal, que é uma maratona. Demora uma vida. A nossa missão aqui é desvendar como essa ferramenta funciona na prática, para quem ela serve e quais são as suas particularidades. E, para a nossa análise de hoje, a gente tem um material bem focado. Ok, vamos começar pelo básico então. A ideia central, pelo que diz o artigo 700, é que se pode usar essa ação com base em uma prova escrita sem eficácia de título executivo. Essa frase soa bem jurídica. O que isso significa no mundo real? O que é legal aqui é a flexibilidade disso, sabe? A gente não está falando daquele contrato perfeito, assinado com duas testemunhas, que seria um título executivo. Aquele de cartório, né? Isso. Estamos falando de qualquer documento, qualquer registro que convença o juiz de que a existência daquele direito é bem provável. E as nossas fontes listam os exemplos mais clássicos. E são exemplos muito comuns. O primeiro, e talvez o mais famoso, é o cheque prescrito. A súmula 299 do STJ não deixa dúvida, né? Ela diz, é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. Fim de papo. Exato. Além do cheque, tem a nota promissória que perdeu a força, seja por um erro ou por ter prescrito também. Outro caso clássico, que está na súmula 247, é o contrato de abertura de crédito. Sabe, de conta corrente? Isso. Aquele acompanhado do extrato. Mas é quando a gente sai do papel que a coisa fica interessante de verdade. Sim, quando você falou em flexibilidade, eu pensei na hora nisso. Porque hoje, muitos negócios não são fechados em papel timbrado. As fontes até mencionam uma decisão do STJ que aceitou um e-mail como prova. Isso muda o jogo. Muda tudo. Um simples de acordo num e-mail pode valer milhões, mas, ao mesmo tempo, parece tão frágil, né? Como o juiz lida com isso? Essa é a grande questão. Aquele recurso especial, 1,381603, foi um marco. Ele disse que sim, o e-mail pode fundamentar a ação. A chave não é o formato da prova, mas o conteúdo, o contexto. O juiz precisa olhar e sentir que aquilo é verossímil. Faz sentido. O que é transformador aqui não é só aceitar o e-mail, é a mudança de mentalidade. Por décadas, a justiça quis papel e tinta. Agora, o STJ está dizendo, olha, a gente confia no juiz para analisar o contexto digital. O peso de uma conversa informal hoje é outro. E, na prática, como se prova que aquela conversa é real? Uma captura de tela do WhatsApp, um print já serve? Ou precisa ser algo mais robusto? Exato. A resposta é, depende. Um print pode até bastar se a outra parte não falar nada. Mas se o devedor disser, isso aí foi manipulado, aí o credor precisa de algo mais forte. Uma ata notarial, por exemplo, onde o tabelião certifica a conversa, é a prova mais segura. Nossa, imagino a cena. Lembre de um caso que a prova era uma negociação num grupo de WhatsApp da família. Tinha emoji, figurinha, áudio da tia dando palpite e o juiz teve que tirar um negócio jurídico dali. Mostra o quão longe esse conceito de prova escrita já foi. Entendi a parte do dinheiro. Mas o material fala também em entrega de coisa ou obrigação de fazer. Como isso funciona com uma prova informal? Tipo, cobrar a entrega de uma obra de arte com base em mensagens. Parece bem mais complexo. É mais complexo, sem dúvida, mas a lógica é a mesma. O artigo 700 cobre as três frentes. Dinheiro, que é mais comum, entrega de coisa, que pode ser um bem móvel ou imóvel, e obrigação de fazer ou não fazer. O requisito, segundo os materiais, é que a petição inicial seja muito clara, sabe? Se for dinheiro, tem que ter o cálculo. Se for uma coisa, o valor dela. É mais complexo, sem dúvida, mas a lógica é a mesma. O artigo 700 cobre as três frentes. Vamos aprofundar no exemplo do cheque prescrito, que é o mais clássico que as fontes trazem. Muita gente já teve um na mão sem saber o que fazer. Como os prazos funcionam
Parece uma contagem regressiva. É uma contagem em etapas, sim. E entender isso mostra direitinho onde a monitória se encaixa. Primeiro, o cheque tem um prazo de apresentação no banco. São 30 dias se for da mesma praça, da mesma cidade, ou 60 dias se for de praças diferentes. Ok, 30 ou 60 dias para levar ao banco. E depois que esse prazo acaba? Aí começa o prazo para ação de execução. São 6 meses. Durante esse período, o cheque é um título executivo, é o caminho mais rápido para a cobrança. Mas a pergunta de 1 milhão é: e quando esses 6 meses também passam? O cheque vira só papel? Acho que não. É aí que a nossa estrela do dia entra em cena. Exatamente. Vencidos esses prazos todos, o credor ainda tem a ação monitória. E o prazo para isso, segundo a súmula 503 do STJ, é de 5 anos. 5 anos? 5 anos, contados a partir do dia seguinte à data de emissão do cheque. É um fôlego e tanto. E tem uma curiosidade no material sobre o cheque predatado que me chamou a atenção. O fato de apresentar um cheque desses antes da data, mesmo que tenha fundos, pode gerar dano moral. Um ponto excelente. Mostra o peso da boa-fé, né? Do acordo entre as partes. E para quem está cobrando, a monitória com cheque tem outra vantagem que está na súmula 531. Não precisa nem dizer qual foi o negócio que deu origem ao cheque, basta apresentar o cheque. Mas peraí, isso não é meio perigoso? Quer dizer que se alguém achar um cheque meu prescrito, pode me processar e eu que tenho que provar que a dívida não existe? O ônus da prova vira de um jeito bem agressivo para o devedor. É uma observação muito pertinente. Essa súmula gera debate exatamente por isso. A lógica é que o cheque é autônomo. Ele se desvincula do negócio original. A lei presume que a assinatura ali é válida. Então, sim, o ônus de provar que a dívida não existe ou que já foi paga recai sobre o devedor. É uma ferramenta muito forte para o credor. Então, o credor tem lá seu e-mail, seu cheque e entra com a ação. O que acontece logo em seguida? O artigo 701 dá a impressão de que a monitória começa como um sprint por credor. É um sprint total. Essa é a grande vantagem. O juiz analisa a prova. Se ele se convencer, ele não manda citar o réu para se defender como seria o normal. Ele já expede direto um mandado de pagamento. Nossa, e isso é uma tutela de evidência. A lei presume que a prova é tão forte que inverte o jogo. A ordem é: pague primeiro, discuta depois se quiser. Pague primeiro, discuta depois. Isso é forte. E qual o prazo para essa reação? O réu tem 15 dias para cumprir. E já vem com uma pressão. Nesse mandado, o juiz já fixa honorários de advogado de 5% sobre o valor que o réu vai ter que pagar se não cumprir. Mas as fontes também falam de um incentivo, uma sanção premial, quase um desconto por bom comportamento. Exatamente. É um estímulo para resolver logo. Se o réu pagar a dívida dentro dos 15 dias, ele fica isento das custas do processo. É uma cenoura bem atraente para quem sabe que deve, né? Ok, mas o que parece mais drástico é se o réu simplesmente ignora, não paga, não diz nada. Aí a consequência é fulminante. Se ele não paga nem se defende, aquele mandado inicial vira uma ordem definitiva de forma automática. É como se o processo pulasse todas as etapas e fosse direto para a sentença final. Na prática, ele perde por WO. Uau! A dívida é confirmada e o próximo passo já é o cumprimento de sentença, com penhora de bens e tudo mais. Isso é incrivelmente duro. Parece quase uma armadilha. Então, qual é a rota de fuga do devedor? O que ele pode fazer nesses 15 dias para parar esse rolo compressor? Claro, o direito de defesa é garantido. A ferramenta de defesa são os embargos à monitória. Eles funcionam como a contestação do réu e têm que ser apresentados nesses mesmos 15 dias. E qual o efeito desses embargos? Eles pausam aquela ordem de pague primeiro? Sim, e esse é o ponto crucial. A simples apresentação dos embargos já suspende a eficácia do mandado de pagamento. A suspensão é automática, por força da lei. Ah, bom. A partir daí, o jogo muda completamente. O procedimento, que era um sprint, se transforma numa maratona. Ele passa a seguir o rito comum. Gostei da analogia. O credor ganha um atalho.
Mas se o devedor reage, a corrida volta a ter todas as etapas normais. Perfeito. O autor da ação é chamado para responder aos embargos e o processo segue, com produção de outras provas, depoimentos, perícia, audiência, tudo que tiver direito até chegar numa sentença final. Os materiais destacam uma regra específica sobre os embargos. Se o réu alega que o valor está errado, que é excessivo, ele não pode só dizer "tá caro", né? Exato. É uma regra para evitar defesa genérica. Ele tem que dizer, na hora, qual valor ele acha correto e apresentar um cálculo. Se ele não fizer isso, o juiz simplesmente ignora essa alegação de excesso. É uma forma de dizer, quer discutir o valor? Então mostra seus números. E o réu pode contra-atacar. Por exemplo, dizer que a cobrança é indevida e que, na verdade, ele é quem tem direito a uma indenização. Pode sim. Junto com os embargos, o réu pode apresentar uma reconvenção, que é esse pedido dele contra o autor. Mas as fontes destacam uma vedação curiosa. Não cabe reconvenção da reconvenção. A discussão tem que parar por aí. E, no final dessa maratona, depois de toda a discussão, quais são os desfechos possíveis? Bom, se os embargos forem rejeitados pelo juiz, aquela decisão inicial que estava suspensa, volta com força total, o título executivo é constituído e o processo vai para a fase de execução forçada. A penhora de bens. Exato. E se o juiz concordar com o devedor? Aí os embargos são acolhidos. Significa que o juiz entendeu que o réu tem razão, a cobrança é julgada improcedente e a ação monitória acaba ali. E claro, da sentença que julga os embargos, seja qual for o resultado, cabe recurso de apelação. E o material menciona detalhes sobre essa apelação. Parece que ela não para o processo automaticamente. Isso mesmo. Em regra, a apelação contra a sentença que rejeita os embargos não tem efeito suspensivo automático. Quer dizer, a execução pode começar mesmo com o recurso ocorrendo no tribunal. Isso reforça de novo a agilidade da monitória. E, para garantir o fair play, o sistema tem um mecanismo de punição, né? As fontes citam os parágrafos 10 e 11 do artigo 702, que tratam da má-fé. Sim, tem punição para os dois lados. Se o autor entrar com a ação de má-fé, sabendo que não devia, ele pode ser condenado a pagar uma multa de até 10% do valor da causa para o réu. E o mesmo vale para o réu que apresenta embargo só para enrolar, de má-fé. Ele também pode levar a mesma multa. Então, fazendo um balanço, a ação monitor é essa ferramenta de duas velocidades. Começa como um sprint, um atalho poderoso para quem tem uma prova escrita, mesmo que informal. Isso. Mas, ao mesmo tempo, garante o direito de defesa completo. E aí vira uma maratona se o devedor decidir contestar. Perfeitamente resumido. E a aceitação de provas digitais, como e-mails e mensagens, mostra como o direito está correndo para se adaptar ao nosso tempo, né? É uma busca constante pelo equilíbrio entre a velocidade que a sociedade cobra e a segurança jurídica, que é a base de tudo. E todo esse nosso papo me leva a um pensamento final, inspirado numa parte do material. O parágrafo 5º do artigo 700 diz que se o juiz tiver dúvidas sobre a prova, ele pode pedir para o autor adaptar a ação para um procedimento comum. Certo. Isso levanta uma questão interessante para a gente refletir. Qual é a linha exata que separa uma simples troca de mensagens de uma prova escrita forte o suficiente para acionar esse atalho? À medida que a nossa comunicação fica mais fragmentada, cheia de emoji e áudio, como que o sistema vai definir o que é uma promessa séria e o que é só ruído digital?